Paulo advertiu Timóteo: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, eles amontoarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, afastar-se-ão da verdade e se voltarão para as fábulas. Agora, um sinal de um crente maduro é sua recusa em ser levado por todo vento de doutrina. Esses crentes não podem ser influenciados ou manipulados por nenhum professor. Eles não precisam correr de um lugar para outro porque estão se alimentando da rocha, crescendo firmemente em Cristo e desfrutando de pastos verdejantes. Eles circuncidaram os ouvidos e avaliam cada mestre e cada doutrina de acordo com a forma como se encaixam na santidade de Cristo. Eles são capazes de discernir falsas doutrinas e são repelidos por ensinamentos novos e estranhos. Eles conhecem Cristo profundamente. Eles não são movidos por música, amigos, personalidades ou milagres, mas são movidos por uma fome insaciável pela pura palavra de Deus. Existem apenas duas doutrinas, a de Cristo e a de Jezabel. O apóstolo Paulo declarou em Tito capítulo 2, versículo 10: em tudo ornem a doutrina de Deus, nosso Salvador. Qual é a doutrina de Cristo? A graça de Deus nos ensina a nos afastar da vida mundana e dos prazeres pecaminosos. Neste mundo mau, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção a Deus. A doutrina de Cristo transformará você para refletir sua imagem. Ela expõe todo o pecado oculto e qualquer desejo pelo mal. Seu professor está repreendendo, exortando e encorajando você com autoridade a se afastar do pecado e a abandonar todos os ídolos, conforme instruído em Tito, capítulo 2, versículo 7. Você está aprendendo a odiar o pecado com paixão? Ou você sai das reuniões da igreja sem se sentir convencido? A mensagem da doutrina de Cristo é refletida em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Portanto, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Muitos nos escrevem dizendo: nosso pastor constantemente afirma: não estou aqui para pregar contra o pecado, mas para exaltar Jesus. Nenhuma mensagem condenatória deste púlpito. Estou aqui para libertar meu povo do medo e da depressão. Mesmo entre os pregadores pentecostais há dois extremos. Alguns proclamam um evangelho rígido, legalista, sem amor e baseado em obras, enquanto outros pregam timidamente sobre o pecado, com mensagens vazias e sem conteúdo. Eles oferecem amor falso e lágrimas hipócritas. A doutrina de Cristo é uma doutrina de piedade e santidade. Se alguém ensina outra coisa e não segue as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e a doutrina que é segundo a piedade, é cheio de orgulho e nada entende. Em vez disso, ele é obcecado por controvérsias e disputas sobre palavras, das quais surgem inveja, discórdia, calúnia e suspeitas maliciosas. Alguns nos dizem: meu professor ensina sobre santidade. Entretanto, não quero dizer simplesmente usar termos como santidade e piedade. Quero dizer, pregar esses tópicos com total autoridade. A doutrina de Cristo não somente o abençoará, fortalecerá e encorajará, mas também transformará completamente sua vida, a ponto de você não mais conseguir permanecer nela e continuar apegado aos desejos ocultos do pecado. É muito comum que falsos mestres, apóstolos e profetas usem o nome de Deus para declarar: Deus vos diz, quando na realidade ele não disse nada. Muitas vezes, eles fazem isso com propósitos egoístas, como dizer: Deus me revelou que você deve vender sua casa e me dar o dinheiro. Que grande dano eles causaram! Quantas famílias foram afetadas por esses falsos profetas? Esses filhos do diabo não se importam com as almas das pessoas, mas apenas com seus próprios interesses. Eles eliminam aqueles que não deveriam ser rejeitados e exaltam aqueles que não deveriam ocupar posições de autoridade. É triste e doloroso ver como alguns líderes da igreja tratam as pessoas como se fossem peças de dominó, usando-as para cumprir seus próprios propósitos. Eles acreditam que as pessoas são um tipo de mercadoria que podem manipular à vontade e, quando não lhes são mais úteis, simplesmente se livram delas. Como eles estão errados! As ovelhas não são mercadorias, mas almas pelas quais Cristo derramou sua última gota de sangue, o que as torna inestimáveis e dignas de grande estima. Tenho testemunhado alguns pastores falhando gravemente nesse aspecto. Como uma empresa mundana,
Eles colocam pessoas em posições eclesiásticas não por causa de sua fidelidade, integridade ou santidade, mas por outras razões, como a familiaridade, porque são membros da família, mesmo que não preencham os requisitos de servos, pela sua contribuição financeira para a igreja, para evitar que se afastem, mesmo que não preencham os requisitos de servos, ou pelo seu talento, mesmo que sua vida espiritual esteja em ruínas. Isto é o que significa dar vida àqueles que não deveriam viver. Atribuir posições de liderança às pessoas não porque elas são servas de Deus, mas porque elas servem aos seus interesses pessoais, mesmo que sua vida espiritual seja uma bagunça completa. Por outro lado, esses pseudo-ministros matam pessoas que não deveriam morrer. Quem são essas pessoas? Eles são cristãos e verdadeiros servos de Deus que trabalham com dedicação e paixão na obra do Senhor. Embora não sejam perfeitos, eles se esforçam para viver em santidade e com temor a Deus. No entanto, eles nunca são reconhecidos, parabenizados ou valorizados, mas servem com todas as suas forças na igreja local onde Deus os colocou. Eles são mortos, impondo-lhes fardos pesados que nem os próprios pastores são capazes de carregar. Eles são mortos por serem desprezados, fazendo-os sentir-se inúteis e desrespeitando sua autoridade diante dos outros. Eles são mortos ao serem removidos de seus cargos, não para lhes oferecer novas oportunidades ou desafios no ministério, mas por causa dos interesses pessoais daqueles que os lideram. Os falsos pastores não estão interessados em almas, mas em seus próprios interesses e ambições. Como o profeta Miqueias disse no capítulo 3, versículo 5. Assim diz o Senhor: vocês, falsos profetas, estão enganando o meu povo. Eles prometem paz a quem os alimenta, mas eles declaram guerra àqueles que se recusam a alimentá-los. Caros ouvintes, deixem-me dar-lhes um conselho vital sobre os profetas, e acima de tudo, as profecias. Nenhuma palavra profética pode estar desconectada, distanciada ou, muito menos, em contradição com a palavra de Deus. Quando alguém declara, "O Senhor disse", a primeira responsabilidade da igreja é submeter essa profecia ao filtro das Escrituras. Se estiver em total concordância com a palavra de Deus, podemos afirmar que o profeta e sua mensagem são genuínos. Mas se não for, então é uma profecia humana e um falso profeta. Esta foi a grande reprovação de Cristo à igreja de Tiatira. Eles caíram no erro de tolerar, aceitar e até praticar os ensinamentos dos falsos profetas. Podemos observar o amor de Deus refletido em sua misericórdia. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor declara no capítulo 2, versículo 21 do Apocalipse: "Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer abandonar sua imoralidade." Por que alguém escolhe a escuridão em vez da luz? Por que uma pessoa prefere comer alfarroba em vez de aproveitar as iguarias servidas na mesa do rei? Por que alguém escolhe o inferno em vez do céu? Por que, assim como Naamã, ele decide continuar sofrendo de lepra em vez de buscar cura? A resposta é sempre a mesma. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, lemos: "Esta condenação se baseia no seguinte fato: a luz de Deus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más." Caro ouvinte, o inferno está cheio de pessoas que tiveram a oportunidade de se arrepender, mas decidiram não fazê-lo. Naquele lugar, ninguém poderá dizer: "Deus não me deu uma chance." Agora mesmo, você tem a oportunidade de se voltar para Deus e se arrepender dos seus pecados. Não siga o exemplo do rei Agripa, que disse: "Você quase me convenceu a ser cristão." Este rei também teve a oportunidade de se arrepender. A mensagem é clara. Cristãos que escondem pecados e desejos secretos tendem a se apegar e aderir a falsas doutrinas que apenas alimentam e justificam seus pecados. Se em seu coração você abriga algum pecado, desejo impuro ou apego às coisas mundanas, o que você definitivamente não precisa é de um ensinamento que justifique suas falhas. Quando Davi caiu em pecado com Batseba, ele não precisou das palavras suaves de um falso profeta para lembrá-lo do quanto Deus o amava. Davi exigiu a coragem de um profeta íntegro como Natã para confrontá-lo com a autoridade divina e declarar: "Tu és esse homem." Os verdadeiros pregadores da doutrina de Cristo são aqueles que, com clareza e firmeza, ensinam o povo a discernir entre o santo e o profano,
o justo e o injusto. De seus lábios não sai ambiguidade, mas sim verdade pura e sem mistura. Agora o que o aguarda é uma terrível expectativa de julgamento e um fogo ardente, pois como está escrito, é uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Caro ouvinte, há um tempo de misericórdia, mas depois virá um tempo de julgamento. Não se esqueça, Deus é amor, mas também é um fogo consumidor. Você e eu temos apenas dois caminhos: vida ou morte, luz ou escuridão, céu ou inferno, com Cristo ou sem Cristo, nada mais. Hoje é o dia aceitável. Agora é a hora de correr para os braços de Jesus. Ele é nossa única esperança, o porto seguro para nossa alma. Não adie a decisão mais importante da sua vida. Em Cristo encontramos perdão, restauração e a promessa de vida eterna. Ele nos chama para viver uma vida plena, guiados por sua luz, com uma paz que transcende todo o entendimento. Reflita, não se trata apenas de evitar o castigo eterno, mas de experimentar a transformação que somente o seu amor pode trazer aos nossos corações. Se você ainda tem fôlego nos pulmões, ainda tem uma chance. Clame a Ele, arrependa-se dos seus pecados e permita que o Espírito Santo o encha com uma nova vida. Porque em Jesus está a salvação, a vida abundante e a vitória eterna. Não espere mais.